Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o vosso conservo, o evangelista Wellington, da Assembleia de Deus Montese, sede estadual. Hoje é 14 de junho de 2020. Estamos aqui para ministrarmos a 11ª lição dos jovens, que tem como título Uma herança conquistada pela fé. Em todo o Brasil, neste dia é comemorado o Dia do Pastor. Eu quero aqui parabenizar todos os pastores que realizam a obra do Senhor. Nós sabemos que é um chamado árduo, que muitas vezes deixa o nosso coração apreensivo diante de tantas lutas e adversidades, mas o Senhor é contigo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, meu amado irmão, em nome de Jesus, e que Ele possa continuar te dando força, sabedoria, graça, entendimento, muitas revelações do céu, muito alimento para alimentar essas ovelhas abençoadas que Deus colocou na tua responsabilidade. Vamos lá, uma herança conquistada pela fé. Texto do dia: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Síntese: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Meus amados irmãos, de acordo com a teologia do Antigo Testamento, do Walter C. Kaiser Jr., ele falando sobre a herança da terra, ele vai dizer que o escritor ele se expressa pelo menos 69 vezes, repetindo acerca da promessa que Israel viria um dia tanto a possuir como herdar a terra que lhe fora prometida, né? Isto está vinculado à promessa que o Senhor fez especificamente a Abraão, a Isaque e a Jacó. O interessante é que tanto a terra como o povo de Israel, igualmente, eles são chamados de herança pelo Senhor, ou sua possessão. O Senhor, nos textos bíblicos, ele chama tanto a terra que ele prometera, como o próprio povo de Israel, como a sua herança, como a sua possessão. Isso é algo muito especial, é maravilhoso. A terra é uma dádiva, mas Israel tinha que possuir a mesma. Assim sendo, o recebimento dessa dádiva, ela tinha uma ação correspondente, uma ação militar. O Senhor havia concedido, dado, mas era preciso que o povo lutasse, guerreasse, pelejasse. E nós vimos isso nas aulas passadas, onde Israel começou lutando, conquistando ali a primeira cidade como primícia, a cidade de Jericó. Depois veio a cidade de Ai. Depois nós vamos ver os gibeonitas fazendo aliança com o Senhor. Depois o Senhor vem, o exército dos hebreus conquistam as cidades do sul, conquistam as cidades do norte, conquistam as cidades do oeste. E quando nós chegamos aqui no capítulo 14, nós vamos ver lições maravilhosas, o Senhor falando diretamente a Josué, o comissionando a dividir a terra. Então, o objetivo da lição de hoje é demonstrar como aconteceu a divisão das terras ao sul de Canaã, explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte de Canaã e dissertar como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistada. Então, esses são os objetivos desta lição tão maravilhosa. O texto bíblico está em Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 10. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse:
Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde o dia que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Meu Deus, que fé! Que exemplo de perseverança. A gente vai ver que na vida de Abraão, ele esperou 25 anos para Deus cumprir a promessa na vida dele. Mas na vida de Caleb, ele esperou 45 anos, quase meio século, para o Senhor cumprir aquilo que havia prometido 45 anos. E o texto é muito enfático quando ele vai dizer: porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Na mentalidade de Caleb, ele entendia que o Senhor estava indo na frente, que o Senhor estava caminhando, o Senhor estava pelejando, o Senhor estava lhe guiando, orientando, mostrando o caminho, e ele estava seguindo os seus passos. Nada o fez parar, nada o fez deter. Ele acreditou na visão que ele tivera há 45 anos. E esta é uma lição muito poderosa para mim e para a tua vida. Aquilo que o Senhor já te revelou, aquilo que o Senhor te mostrou, aquilo que Ele prometeu ao teu coração. Ei, persevera em seguir ao Senhor, porque na hora certa, no Kairos, no tempo de Deus, o milagre vai acontecer e você vai tomar posse daquilo que o Senhor mostrou ao teu coração. Aqui na introdução, depois da conquista das cidades, reinos, Deus alertou Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte conquistada como os territórios não conquistados, pois a sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias e fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante de guerra, sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel, lá no tempo de Davi. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, até que recebamos a completa herança na glória. É preciso lutar, é preciso guerrear. Por isso, meu amado irmão, tome posse das armaduras do Senhor, do capacete da salvação, do escudo da fé, da couraça da justiça, do calçado da preparação do evangelho da paz, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai guerrear, você vai lutar, esteja vigilante. Peça ao Senhor discernimento e o Senhor te concederá vitória. O primeiro ponto desta lição é a divisão do sul de Canaã. O primeiro tópico, a partilha da terra conquistada.
Então Josué ele recebeu a missão de conquistar Canaã, e como nós já vimos, ele conquistou toda aquela região, e o Senhor o comissiona, o Senhor fala ao seu coração, para que ele pudesse compartilhar, para que ele pudesse dividir a terra entre as tribos de Israel. Como o autor da revista ele se expressa, é preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o tempo de parar. Assim como foi na vida de Josué. Nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. É tempo de quê? De se preparar? De estudar? Vamos lá, é tempo de noivar? É tempo de namorar, noivar, casar? É tempo de estudar, de fazer cursinhos, de se preparar. É tempo de estar na faculdade. Nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. Porque se nós não entendermos este tempo em que estamos vivendo e aproveitar cada momento da nossa vida, até porque a própria palavra vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então você e eu precisamos entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. Então o tempo de Josué estava passando. E o Senhor o convida para que ele pudesse dividir as terras. E eu quero que você observe nesta imagem a divisão das 12 tribos. As tribos de Ruben, Gade e a metade de Manassés, elas pediram terra do lado leste do Jordão. Em Gilgal, as terras foram repartidas entre Efraim, Judá e Manassés. O restante do território foi repartido entre as outras 7 tribos na porta do tabernáculo em Siloé. Então, como você observa nessa imagem, o número 1, ali na parte de cima, está a tribo de Azer. No número 10, aqui à direita, essa parte escura do lado do número 10, é o Mar Morto. Ficou a tribo de Ruben. No número 11, aqui embaixo do vídeo, está a tribo de Simeão. Um pouco lá em cima, próximo de Azer, número 1, que é o 12, está a tribo de Zebulon. O número 2, bem menor, está a tribo de Benjamim. Número 3 é uma dos menores territórios. Mas é interessante que Dan, ela foi uma tribo muito influente. Número 4, pegou uma área muito boa, inclusive uma área com montanhas, a tribo de Efraim. Número 5, a tribo de Gade, está à direita, ou por que não dizer, a leste do Jordão. Número 6, Issacar, está ali um pouco antes de chegar no Mar da Galileia. Número 7, Judá, que na realidade foi uma das primeiras tribos a receber a sua porção, onde está a maravilhosa Jerusalém, onde está Belém. No 8A, que é na parte leste, ali depois do Mar da Galileia, essa parte escura, próximo da cor amarela e verde, ali é o Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré. Esse 8A é a meia tribo de Israel que ficou a leste do Jordão. E o 8B é a outra meia tribo de Manassés que ficou a oeste do Jordão. E o número 9 é a tribo de Naftali. Então, nessa segunda imagem,
Você pode observar, vamos olhar do canto inferior do vídeo para cima. A gente vai ter primeiro aí Simeão, do lado esquerdo, depois Judá, muitas cidades de Judá. A gente vai ter bem na frente, mais ao norte, Benjamim. Ao oeste de Benjamim está Dan. Ao norte de Benjamim está Efraim. Ao norte de Efraim está Manassés. Mais na frente, Issacar, Zebulon. E um pouco mais em cima, Azer e Naftali. Do nosso lado direito do Rio Jordão, ou por que não dizer depois do mar da Galileia, depois do mar de Quinerete, está Manassés, a outra meia tribo de Manassés. Descendo, nós temos a tribo de Gade, e um pouco mais embaixo nós temos a tribo de Ruben. Glória a Deus, aleluia. Então essa foi a divisão das 12 tribos de Israel. Nós podemos ver que Caleb, ele vai em busca daquilo que o Senhor havia falado ao seu coração. E ele escolhera a cidade de Hebrom. É interessante que no Monte Hebrom havia ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Esses gigantes, há 45 anos antes, eles fizeram com que os 10 espias derretessem o seu coração, perdessem a sua fé. Esses 10 espias, diante desses gigantes, eles se consideraram como gafanhotos. Mas Josué e Caleb foi diferente. Eles acreditaram no poder de Deus. Eles entendiam que o Deus que estava com eles era muito maior do que as suas lutas, os seus problemas e até maior do que os seus inimigos. O glorioso é que Hebrom, essa cidade foi dada aos levitas. Tornou-se uma das cidades refúgio que a gente vai ver mais na frente. Então Caleb lutou pela cidade de Hebrom para consagrá-la, dando-a ao serviço do Senhor. Que coisa gloriosa! Alguém que luta em prol do reino. Alguém que sonha em realizar a vontade do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aqui no segundo tópico, a herança de Axa. Axa, filha de Josué, ela casa-se com um jovem chamado Otniel. E Otniel, eles receberam como dote ali a terra do Negueb, uma terra seca. Mas a palavra do Senhor nos fala que Axa, sabe, o significado de Axa em alguns dicionários é amuleto. Outro dicionário vai dizer que é aquela que olha para baixo. Mas Axa se casou com alguém, com Otniel, que tinha visão. Então Otniel conversa com a sua esposa e pede para ela ir conversar com o seu pai e clamar a ele, pedir a ele que ele viesse abençoar a sua vida. Glória a Deus. Aí a palavra de Deus, ela nos diz de uma maneira muito gloriosa. Aqui no capítulo 15, disse Caleb. Na realidade, Caleb lhe perguntou: o que é que tens? E ela respondeu: dá-me um presente. Visto que me deste uma terra seca, dá-me fontes de águas. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu, quando li esse texto alguns anos atrás, eu pedi a Deus uma revelação. O que significa para nossas vidas essas fontes
superiores e estas fontes inferiores. Nós entendemos que, de acordo com a geografia do ambiente, estas fontes superiores eram cachoeiras. Em outras palavras, eram águas que brotavam das rochas que vinham de cima. E o que eram estas fontes inferiores? Eram águas que brotavam do ribeiro, que brotavam da terra. E Deus me fez entender que Ele tem este tipo de presente para mim e para a tua vida. Fontes superiores e fontes inferiores. Fonte que brota da rocha. Sabe que tipo de fonte é essa? É a fonte que brota os 9 dons do Espírito Santo, registrados em 1 Coríntios, no capítulo 9. Vamos ler aqui a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 1. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o discernimento de espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Esta é uma verdadeira fonte de água superior que o Senhor quer manifestar na tua vida. Água que brota da rocha. Como é o nome desta rocha? Jesus Cristo de Nazaré. Mas existem as águas inferiores que brotam da terra. Aleluia! Glória a Deus! E que tipo de água é essa que brota da terra? A terra é o coração do homem, que representa o fruto do Espírito. Amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ei, o Senhor quer te presentear neste dia com estas fontes superiores e com estas fontes inferiores. Fontes que brotam dos montes, fontes que brotam das planícies, fonte de cima e fonte de baixo. Aqui no capítulo 2, a divisão do norte de Canaã, como nós já falamos, na imagem que mostramos, a herança de José. Concluída a divisão da terra do sul, Josué dividiu a terra do norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés. Como você pode observar, tanto Efraim como Manassés ficaram ao norte de Jerusalém. E em relação às tribos de Levi, por que a tribo de Levi ela não teve posse? Porque em relação à tribo de Levi, a herança deles era o próprio Deus. Mas dentre as 12 tribos de Israel, os levitas eles puderam morar em 48 cidades que foram divididas entre as 12 tribos de Israel. A passividade dos filhos de José, diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, as cidades de Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus daquele lugar. A gente vai ver que mais na frente eles tiveram problema. A tribo de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus, também não expeliram. Só que a tribo de Manassés, a gente vai ver que ela acabou fazendo questão, confusão, por causa da terra que
o Senhor os concedera. No capítulo 17, do versículo 14 ao 18, eles vão reclamar. Eles estavam descontentes com aquilo que o Senhor havia o concedido. Mas a palavra de Deus nos diz, aqui em Josué, no capítulo 17, olha como Josué ele foi ousado. Capítulo 17. Versículo 15. Disse-lhe Josué. Vamos ler o 14 para nós entendermos melhor. Então os filhos de José disseram a Josué: por que me deste por herança só uma sorte e um quilhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Eles se achavam grande demais. Eles acharam que a terra era muito pequena, a terra que eles haviam recebido como herança. Mas Josué foi um líder cheio de ousadia, cheio de fé, cheio de coragem. Inclusive, os filhos de José, o povo de Manassés, eles foram completamente diferentes de Caleb. Olha a palavra de Josué a eles, versículo 15. Se és grande povo, sobe ao bosque e corta para ti lugar ali na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos bastaria, e todos os cananeus que habitam na terra do vale possuem carros de ferro. Em outras palavras, a gente não tem capacidade de vencê-los, eles são poderosos, eles são fortes. Mas olha a palavra de Josué ao coração daqueles homens. Mas disse Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, aos dois na realidade: povo grande és, e tens grande força. Não terás apenas uma sorte, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-los-á, e as suas extremidades serão tuas, apesar de os cananeus possuírem carros de ferro e serem fortes, tu os expulsarás. Sabe o que Deus estava dizendo para aquele povo por intermédio de Josué e fala comigo, com você neste dia? Tu é grande, tu é forte, tu é poderoso. Eu tenho te capacitado para vencer esta guerra, esta luta, esta peleja. Eu já te capacitei, rapaz. Eu já te capacitei, moça. Vá em frente, porque a vitória é tua. As 9 tribos e meias haviam sido divididas a oeste do Rio Jordão. E agora Josué seria abençoado. A cidade de Timnate será na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Meus amados irmãos, aquela cidade não era uma das cidades mais belas. Era uma cidade um tanto pequena. Às vezes nós pelejamos, guerreamos, lutamos tanto. E almejamos receber algo aqui. E Deus abençoa, Deus é poderoso. Mas nós precisamos entender que o nosso galardão não é aqui. O nosso precioso galardão mais desejado nós receberemos das mãos do próprio Deus ali nas mansões celestiais. Terceiro ponto, a divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo em Siló. Meus queridos irmãos, a tenda foi montada em Siló. E significa trazer toda a terra sob o controle de Israel e o estabelecimento de um lugar aonde o Senhor escolhera para fazer morada. Aleluia! Siló era uma cidade ali de Efraim. E a tenda permaneceu lá por aproximadamente 300 anos. Até que na época do sacerdote ali, a arca foi tomada pelos filisteus. Está registrado em 1 Samuel capítulo 4, versículo 4.
Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência de não possuir o restante da terra, nomeou uma comissão, pediu para alguns príncipes, alguns homens irem ver a terra. E depois que eles vissem a terra, voltassem até o tabernáculo que estava ali em Siló. E diante da presença de Deus, aquelas outras tribos receberam a sua herança. E eles foram ali guerrear, lutar, pelejar. Foi sorteado Benjamim, Simeão, Dan, que ficou com a porção bem pequena, Zebulon, Naftali, Azer, ali na fronteira das terras da tribo de Efraim e também de Manassés. Meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus glorioso. Tem vitória de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Aqui no terceiro tópico, a herança da tribo de Levi, como nós já falamos. Eles ficaram com 48 cidades distribuídas entre as 12 tribos do povo de Israel. Mas eles tiveram o privilégio de, entre suas 48 cidades, como você pode ver nessa imagem, haviam 6 cidades refúgios. E que cidades eram essas? Eram as cidades que foram estabelecidas por Deus para abrigar as pessoas que cometessem homicídio involuntariamente. Então eles corriam, eles iriam se refugiar naquela cidade, e na hora que ele tocasse no portão da cidade, refúgio, o seu perseguidor não poderia mais matá-lo, porque ele estaria guardado. Então haviam 3 cidades ao leste do Jordão e haviam 3 cidades ao oeste do Jordão. Uma dessas cidades chamava-se Quedes. Quedes, qual é o sentido figurado que nós podemos extrair da cidade de Quedes? Quedes significa santificação para o impuro. Quedes é uma palavra derivada de kadosh, kodesh, de santificar. A segunda cidade, Siquém, lugar para o cansado. Em alguns dicionários, essa palavra Siquém significa ombro. É o lugar, às vezes, quando a gente está muito cansado, encontramos um ombro amigo. Isso é maravilhoso. Então é lugar para o cansado. Se a tua alma está cansada, o Senhor está te convidando a visitar Siquém. A terceira cidade era Hebron. Hebron ficava ali um pouco próximo de Jerusalém. Hebron significa confederação, união. Em outras palavras, se você está vivendo momentos de conflito, de guerra, o Senhor te convida para visitar Hebron, que é lugar de comunhão. Pelo lado oeste do Jordão, a gente vai ter aqui Bezer. E Bezer significa lugar para o fraco. Ah, meus amados irmãos, quantas vezes nos encontramos tão debilitados, tão fracos. Mas em Bezer é lugar de fortalecimento. É tanto que essa palavra significa fortaleza, lugar para o fraco. Ramote é a quinta cidade, é refúgio para os humilhados. Aleluia! É o lugar da exaltação de Deus. Em sexto lugar, Golã é refúgio para quem está triste. Golã vai ficar um pouco mais ao norte, depois ali do Mar da Galileia, lugar para o triste. Sabe por que é lugar para o triste? Porque Golã significa alegria, significa gozo. Aleluia! Nós entendemos que a conclusão disso tudo, que é a principal lição que aprendemos nesse estudo, é que o Senhor Jesus Cristo é o perfeito refúgio para o necessitado, oprimido e triste.
O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Glória a Deus! A conclusão que extraímos desta maravilhosa lição: fim da distribuição da terra. Há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Nós aprendemos que havia algumas terras que o povo de Israel ainda poderia ter conquistado. Meus amados irmãos, quantos cristãos morreram e não conquistaram tudo aquilo que Deus havia preparado para a sua vida? O desejo do meu coração é que você possa usufruir de todas as bênçãos que Deus tem preparado para a tua vida. Paulo entendeu isso, dizendo que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais e ali Ele nos abençoou. Que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus arquitetou, planejou. Ei, Deus tem para a tua vida, jovem, um casamento abençoado, uma vida próspera, um futuro de glória. Ele quer te usar de uma maneira muito especial no reino dele. Pode até não ser que não seja exclusivamente no altar, mas Deus quer te usar como um grande comerciante, Deus quer te usar como um pedreiro, Deus quer te usar como um mestre de obra, Deus quer te usar como uma empresária, Deus quer te usar como uma médica, como uma enfermeira, Deus quer te usar como alguém de destaque nesta sociedade. Deus quer fazer de você alguém que lute, que guerreie, mas que conquiste muitas vitórias para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor quer que você e eu venhamos viver não simplesmente os nossos sonhos, mas que nós possamos viver os sonhos de Deus. E quando me refiro aos sonhos de Deus, eu quero dizer que de tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilha esta lição, curte, dá um like aí especial. E não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.